porque aqui nós vamos falar especificamente, exclusivamente do ser humano. Bom, a gente viu ano passado que a reprodução, ela é importante dentro do ciclo de vida, e a função principal de uma reprodução de um ser vivo, desde uma bactéria até nós, ok, Lucas, é garantir a genética da espécie no ambiente, ou seja, deixar o máximo possível de descendentes. Uma espécie, ela só desaparece do ambiente por dois motivos. Ou quando ela entra na lista de extinção e desaparece do ambiente, né, como a gente já tem alguns animais, ou quando ela não começa a não deixar descendentes no ambiente. E aí é uma coisa lógica. Tem como continuar a sua genética? Não, tá? Então para por aí. Aí nós vimos ano passado que nós temos dois tipos de reprodução no geral. Nós temos a reprodução assexuada, que é bem mais simples, que ocorre no grupo de seres vivos mais simples. E nós temos a reprodução sexuada, que é a mais complexa e a grande maioria dos seres vivos, incluindo nós. Tá? O que é a reprodução assexuada? A reprodução sexuada é quando ele origina um ser vindo de uma parte do corpo dele. Então, geneticamente, eles são idênticos. Tá? Assexuada. Aí As nós temos, esponjas, dentro pro- da assexuada, oi, as esponjas, pode elas falar. simplesmente criam outra esponja. Só pop, e cai outra esponja no mar. A partir do corpo, né? Que ela entra na sua época reprodutiva, começa a nascer um broto aqui do lado, né? Esse broto cresce até um certo tempo, depois solta do corpo dele e cai no chão. E aí ele fixa e cresce e origina uma nova esponja. Então, quais são os tipos de reprodução assexuada? Bem no finalzinho aí da página 3. Nós temos divisão simples, brotamento, que eu acabei de falar, que é das esponjas, partenogênese e multiplicação vegetativa, no caso das plantas. Tá? Então, vira a página aí, na página 4. Divisão simples. Divisão simples aqui acontece lá nas bactérias, certo? Em alguns protozoários. O que acontece? O ser vivo, ele vai se alongando e ele faz isso aqui, ó. Separa. O que surgiu aqui? Ou que vai virar, né? Um novo ser vivo. E aí, esse aqui se desenvolve, se alonga, se separa e forma um novo ser vivo. E assim por diante, tá? Exemplo, nós temos bactérias ou os micro-organismos unicelulares, que têm esse tipo de divisão. Porque ele só tem uma célula. E ele alonga e divide e forma outra. O brotamento já é o que eu acabei de falar. Olha o nome, brotamento, ou seja, ele forma um broto no seu corpo. E daí em diante, ele solta esse broto e esse broto começa a crescer e origina um novo ser. Exemplo, a esponja do mar, né? Ela cresce esse broto e aí ele solta e aí origina o quê? Uma nova esponja do mar. Aí nós temos a hidra, que é esse animal aí, todo mundo acha que ele é uma planta, ele não é, ele é um animal, tá? Porque a aparência dele lembra um vegetal, mas não é, tá? Aí nós temos em alguns fungos, a imagem aí de microscópio, a imagem B, tá? Essas bolinhas aí são fungos. E você pode ver que nessa bolinha eu tenho outras bolinhas pequenininhas, né? Em cima dele. Essas bolinhas pequenininhas é o broto dele. Que esse broto vai crescer e vai se soltar do corpo dele e vai se desenvolver, formar um novo fungo. E assim por diante, tá? Então, vocês estão percebendo que são bem simplesinha a reprodução aqui. Partenogênese
Essa palavra vem do grego, que significa partenos, virgem, gênesis, nascimento. É um processo que não ocorre fecundação, tá? É onde as fêmeas dão origem a um novo indivíduo, sem precisar de um macho, certo? Na natureza, a partenogênese, ela ocorre, ela não precisa se acasalar, a própria fêmea origina um novo ser vivo, tá? A partenogênese, vou te dar um exemplo, bem simples. Bananeira. Bananeira. Pode perceber que lá na planta cresce um negócio comprido, feio. É feio. Aquele negócio comprido feio é a flor da banana. Certo? Passa um tempo, já está o cacho da banana. A gente estudou ano passado o reino vegetal, lembra? Que precisa o grão de pólen entrar lá, né, na parte feminina, fecundar o óvulo, aí cresce e vira um fruto, não é isso? Na banana não acontece isso. Não tem parte masculina, não tem produção de pólen. E como produz bananas lindas e maravilhosas, em cachos, hein? É partenogênese, tá? A flor da banana, ela mesmo se autofecunda. E aí o que acontece? Cresce e vira banana. Até um aluno de uma vez brincou, então a banana não tem pai? Não tem pai, né? Não tem pai. Por quê? Porque a formação desse fruto vem da partenogênese, tá? A parte feminina da planta que origina no caso, o fruto, né? Isso acontece em algumas abelhas, tá? Em algumas abelhas, ela pode, sim, produzir ovos sem necessidade de cruzar com o macho, certo? Isso é partenogênese. E multiplicação vegetativa. Olha a imagem, isso acontece muito, né? Esquece uma batata lá na gaveta da geladeira, pra você ver. No mercado tem batata assim. No mercado também. Aí quando você olha, começa a nascer uns negocinhos em torno dela, né? Esses negocinhos aqui, tá? Esses negocinhos, nada mais é que são brotinhos que se você pegar essa batata ou essa folha dessa planta e plantar, ela vai crescer, originar uma nova planta. Precisou do pólen aí para fecundar, formar, formar planta? Não, tá? A multiplicação vegetativa é muito comum no nosso dia a dia. Exemplo, você vai lá na casa da sua tia, tem uma plantinha linda lá no vaso, aí você fala assim, posso arrancar um pedacinho e levar e plantar lá em casa, no vaso? Né? Posso arrancar um galinho aqui, né? Aí a sua tia fala, não, peraí que eu vou fazer uma mudinha no potinho para você e você leva. Isso é uma multiplicação vegetativa, ou seja, você está arrancando uma parte do corpo da planta, certo? Você vai estimular essa planta a produzir brotinhos ou raizinhos, e aí se você plantar, o que vai acontecer? Vai se desenvolver, originar uma nova planta. Tá? Então, a multiplicação vegetativa nos vegetais é muito comum. A gente faz isso. Sua mãe vai lá na casa da sua tia, lá no vasinho. Então, isso é um exemplo de multiplicação vegetativa. E no caso da batata, é a mesma coisa. Se você pegar essa batata e enterrar, ela vai crescer a planta. Tá? Pode falar, Ana. Você ia falar. Essas plantas aqui, minha mãe fala que nem de plantar elas. Não vai plantar, você pegar essa semente e jogar para o lugar. Você pode pegar esse aqui, ó. Esse aqui é um brotinho. Tá? Você pode arrancar aqui, ó. Você pode ver, tá vendo esses fiozinhos, esses fiapinhos aqui, amarelinho? Esses fiapinhos aí são raízes. Raízes bebezinhas, vamos dizer assim. Novinhas, entendeu? Aí se você arrancar um galinho e pôr no vasinho, colocar uma terra boa, né? Plantar bem ela, cuidar, regar, vai embora, ela cresce uma planta, tá? Oi, pode falar. Eu descobri uma coisa. Tem como tu conseguir uma suculenta de graça, só roubar umas folhinhas na floricultura que cai sempre.
Aham. Elas são rapidinhas. Faz com essas folhinhas. Você vai estimular essa folha a fazer isso aqui, ó. Tá? Você pode. Só que assim, você tem que pegar. Só um pouquinho, Ana Carolina. Você tem que pegar a folha. Se tiver só a folha, ela não vai. Você tem que pegar a folha como se fosse um cabinho embaixo, tá? Entendeu, Lu? Aí você pega e põe a folha na posição vertical num copo d'água e deixa por uns dias, sempre trocando a água. E observa. Se nascer isso aqui, ó, como se fossem uns cabelinhos, uns fiapinhos, já é o começo de uma raiz. E aí você tira do copo e você planta. Também é possível, tá? É uma multiplicação vegetativa. Pode falar, Ana. Prof, não querendo fugir do assunto, mas deixa eu te perguntar. Aquele moranguinho que a gente compra, cada sementinha que vem, aquelas pintinhas, se planta nasce aquilo lá ou não? Não, aqueles pontinhos pretos, sabe, morango, né? Não tem um monte de pontinho preto? Lembre-se do ano passado, morango é um pseudofruto. Aqueles pontinhos pretos seriam frutos propriamente dito, tá? Pseudofrutos significa falsos frutos, ou seja, são frutos que não é gerado no ovário da planta, da parte feminina. Ele é gerado fora, certo? Hã? Não, geralmente ou ele origina no pedúnculo, porque, não sei se vocês lembram do meu desenho da flor, era assim a flor, né? Aí tinha aqui a parte feminina, né? Aqui as pétalas, e aqui a parte masculina, certo? Aqui é o ovário da planta. Aqui dentro fica o óvulo dela, certo? E aí, aqui na parte masculina tem um pólen, que é a célula masculina. Então, o pólen vem, entra aqui, desce, encontra o óvulo, fecunda, aí isso aqui cresce. Aí ele vai fazendo isso aqui, ó. Aí as pétalas caem, tá? O pedúnculo cai e ele vai crescendo, crescendo, até virar o quê? Um fruto, certo? E esses daqui são os frutos verdadeiros, que formou aqui do ovário, que é a grande maioria dos frutos. Mas tem um grupinho pequeno, particular, que não acontece isso aqui, é os pseudofrutos. Ou eles originam aqui, ou eles originam aqui, ou eles originam aqui no pedúnculo, menos no ovário. Certo? E o morango é um pseudofruto. Então, para fazer o plantio de morango, ou você tem que fazer uma multiplicação vegetativa, né? Pegar um pedacinho da planta dele, ou comprar semente. As sementes são vendidas em lojas agropecuárias, são produzidas em sementes. O morango não é igual, por exemplo, laranja, mamão, tomate. Pega aí a sementinha de uma mamão, uma laranja, joga aí numa terra boa. O que vai acontecer? Vai nascer um brotinho, vai crescendo, vira árvore, né? Mamão é uma fruta que a semente, você joga ali, entendeu, amor? Quem entra no grupo dos pseudos? Morango, a banana, que é Caju. partenogênese. A banana é mais do fruto ainda, né? Que é partenogênese. A banana, o morango, o abacaxi, caju, Caju. figo, Desculpa. maçã e pera, tá? São 8 frutos. Pode falar. Pode falar. Quem ia perguntar? Beleza, gente? Página 6 agora. Então, assexuado é isso. Pode ver que é tudo bem simples, né? Agora vamos para mais complexa, que é a grande maioria dos seres vivos, incluindo nós. É a reprodução sexuada.
Aqui a coisa já é mais sofisticada, vamos dizer assim. A reprodução sexuada, ela vai envolver células reprodutivas masculinas e femininas, certo? E para que origine um novo ser vivo, eu preciso que esses dois se unem. Não tem como esse aqui originar um ser vivo e esse aqui outro. Não. É uma dependência. Eu preciso unir esses dois, tá? Essas células sexuais se chama gameta, certo? Então, nós temos o gameta masculino e o gameta feminino, certo? Quando os dois se encontram, se unem, certo? Ocorre um fenômeno chamado fecundação. O que é fecundação? É a união ou junção do gameta masculino com o feminino. Quando esses dois se encontram, ocorre a fecundação. Daí em diante, essa fecundação vai começar a entrar em desenvolvimento. O que é isso? Eles vão se multiplicar, as células vão começar a se multiplicar. Então, elas vão se multiplicando e formam uma coisa assim, redondinha. Essa coisa redondinha é chamada de zigoto, ou célula ovo. Essa célula ovo vai ser um futuro ser vivo. Que daí ele vai se desenvolver, até originar um ser vivo. Aí, o tempo de desenvolvimento, aí é particular de cada ser vivo. Tá? Por exemplo, vamos pegar aí uma comparação boba. Do momento que o gameta masculino e feminino se unem e ocorre a fecundação, nos cães, por exemplo. Desde a união do gameta masculino e feminino até o nascimento de um cachorrinho, leva 60 dias. Tá? Ser humano, desde o momento que o gameta masculino e feminino se encontram, ocorreu a fecundação, até nascer um bebê, 9 meses. Certo? Entenderam? Então, aí o tempo é particular de cada ser vivo. Hã? Koala? Certo? Fecundação. Vamos voltar aqui um pouquinho para trás da fecundação. Aí a fecundação, nós temos dois tipos, no modo geral. Nós temos a externa e interna. Olha o nome, externo. O que é externo? Fora. Que é por dentro, que é por fora. Tá? Interna ocorre dentro, ou seja, dentro do corpo do ser vivo. Então, vamos começar pela fecundação externa. Aqui, nós temos dois grupos de animais que a fecundação é externa, ou seja, ocorre no ambiente, não dentro do corpo do animal. Nós temos os anfíbios e os peixes, tá? Os peixes e anfíbios são animais que, quando eles entram na época reprodutiva, o que acontece? O macho... Vamos separar, vamos pelos peixes primeiro. O que acontece? O macho se aproxima da fêmea, do peixe fêmea, né? E fica ali perto dela, estimulando ela a liberar o óvulo dela para fora, na água. Certo? E aí, o que ele faz? Ele libera o espermatozoide dele na água também. O espermatozoide, ele é uma célula que se locomove, porque ele tem um flagelo, ele faz isso aqui, certo? E aí ele vai nadar até encontrar o óvulo e ocorrer a fecundação, certo? Aí ocorreu a fecundação, vai se desenvolver, vai formar zigoto, esse zigoto vai se desenvolver e vai começar a formar ovinhos, né? E dentro do ovinho vai estar quem? O embrião, os peixinhos. Certo? Até esse ovinho amadurecer e eclodir, sair as larvas, né? Que não é peixe ainda, é a larvinha do peixe. Essa larvinha é chamada de alevino. Já ouvi falar, né? Quem é pescador sabe o que eu estou falando.
Aí os alevinos são larvinhas do peixe. Então ele vai ficar ali nadando, se alimentando. Aí ele vai sofrer um fenômeno chamado metamorfose, mesmo que acontece lá nos insetos. E aí ele vai virar um peixe. Daí em diante, o peixinho só vai crescer, crescer, crescer e continuar aí seu ciclo de vida. Sapo, anfíbios, tá? Aqui tem umas coisinhas um pouquinho mais sofisticadas. Quando esses animais entram na época reprodutiva, primeiro, peixes, anfíbios e répteis. Hã? Não, mas. Ó, peixes, anfíbios e répteis. E aves. Chega até nas aves, tá? São grupos de animais que não têm sistema genital, ou seja, ele não tem vagina e nem pênis, tá? Ele não tem estrutura feminina, não. Ele não tem estrutura feminina e nem masculina. Aí vem a seguinte pergunta, como que eu sei que aquele sapo é um macho e aquele sapo é uma fêmea? Aí tem uns detalhes. Vamos voltar aqui nos anfíbios. No caso dos sapos, dos anfíbios, o macho, ele é um pouco menor do que a fêmea. A fêmea é maior. Isso tem uma explicação, tem a ver com reprodução. Tá? O sapo macho, por que ele tem que ser menor? Porque quando ele entra na época reprodutiva, ele sobe em cima da fêmea, então ele precisa ser menor. Olha a imagem na coxinha. Então eu tenho o sapo fêmea e o sapo macho precisa subir em cima dela. Então se ele fosse do mesmo tamanho ou maior, ele não ia conseguir o objetivo. Qual é o objetivo dele? Estimular ela a liberar o óvulo. Porque a fecundação deles é externa, tá? Então, o que acontece? Os sapos, pessoal, eles têm uma curiosidade aqui. Eles têm um fenômeno que a gente chama de ritual de acasalamento. Então, o que acontece? Quando eles entram na época reprodutiva, eles emitem um som. Esse som a gente chama que é coachar. É como se estivesse chamando. Você entendeu? E aí, quando ele chama, atrai, tá? Quem coacha é o macho, tá? Então, o macho coacha para atrair a fêmea. Quando ela se aproxima, perto dele, o que ele faz? Ele sobe em cima dela. Igual a imagem aí na coxinha. Quando ele sobe, ele faz um outro fenômeno que a gente chama de abraço do acasalamento. O que ele faz? Ele sobe em cima dela e aperta ela. Imagina se apertar uma almofada assim, tá? Ele aperta ela. Por quê? Ele aperta ela para ela liberar os seus óvulos, tá? Então, quando ele aperta ela, só que essa cena aqui do abraço de acasalamento, pessoal, não é rapidinho, não. Demora horas ele ali apertando ela, tá? E aí o que acontece? Ela liberou esse óvulo, ele libera o espermatozoide dele. Quando isso acontece, ele sai de cima dela e vai embora. E aí, o que acontece? O espermatozoide vai nadar também, encontrar o óvulo e ocorrer a fecundação. Entendeu? Porque é externo. E dali vai de ovo zigoto, né? Aí vai formar os ovinhos, né? O embriãozinho lá dentro. E aí esse ovo vai se desenvolver, vai eclodir, liberar uma larva também. Não é um sapinho, tá? É uma larva. Essa larva se chama girino. Aí os girinos vão ficar ali, nadando, se alimentando. E aí ele vai também sofrer aquele fenômeno, chamado de metamorfose. E aí ele se transforma num sapinho. E aí esse sapinho vai... Tudo isso que eu falei aqui é na água, tá? Na água. Quando ele sofre a metamorfose e vira um sapinho, ele sai da água e vai para o ambiente terrestre. Ganhar vida. Aí ele vai crescer, crescer, continuar o ciclo de vida. Entendendo? Tá? Lá nos répteis, como que eu sei que aquele jacaré é macho e ele é fêmea? Quando um sobe em cima do outro.
para fazer o cruzamento, né? O macho fica por cima da fêmea. Não dá pra saber. Hã? Não dá pra saber do que. Não. Se eles estiverem aqui, não dá para saber. Agora, você só vai saber de duas formas. Se você coletar sangue deles e fazer o tipo exame de DNA, ou observar quando eles se reproduzirem. Hã? Oi? Esse aqui pode comer, né? Não dos anfíbios. É dos peixes. E não é de todos os peixes, tá? É de alguns. É uma iguaria fina, né? Fina. Ô, Ana, para você saber se o jacaré é macho ou fêmea, ou você coleta o sangue dele e leva para o laboratório e faz análise genética, né? Que é exame de DNA, ou você observa quando eles se reproduzirem. O macho sempre sobe em cima da fêmea. Então, quando você vê dois jacarés cruzando, quem tiver em cima é o macho. Não tem outra forma. Entendeu? É a mesma coisa nas aves. Tá? Então, por exemplo, quem vai ter um pet exótico, que é uma ave, As cobras, dá pra fazer ou só assim? Sim, as cobras, você pode fazer exame de DNA ou você vai ter que coletar uma cobra e fazer um teste nela. Porque lá na cauda, na final, tem um buraquinho chamado de cloaca, que é a saída para tudo dele. A cloaca, ela é uma estrutura que tem nos répteis e nas aves. Tá? A cloaca é uma abertura que serve para reprodução, eliminação de fezes e urina. E o macho, a cobra macho, lá dentro da cloaca tem uma estrutura compridinha assim, parece um dedo. Assim. Isso aqui a gente chama de M-pênis. É como se fosse um falso pênis, entendeu? E aí você tem que fazer toda uma técnica, né? Tem que até anestesiar a cobra, para você abrir lá e ver. Se aparecer parece um dedinho assim, então essa cobra é macho. Se não aparecer nada, é fêmea. Ou coletar sangue e fazer teste de DNA. Tá? Entenderam? E a fecundação interna? Simples. O macho cruza com a fêmea. E aí a fecundação vai ser aonde? Dentro do corpo da fêmea. Não. A fecundação interna, ela vem a partir dos répteis, tá? Então, ocorre nos répteis, nas aves e principalmente nos mamíferos. Isso daí é evolução, tá? Nós vamos estudar isso ano que vem. Evolução das espécies. Certo? Então, o que acontece? O macho faz o cruzamento com a fêmea, certo? E aí ele libera o espermatozoide dele dentro do corpo da fêmea. E aí esse espermatozoide vai se locomover até encontrar o óvulo e a fecundação vai ocorrer dentro do corpo da fêmea. No caso dos répteis e das aves, ocorreu a fecundação, vai se desenvolver e vai formar um ovo. Por isso que os répteis e as aves botam ovo. Então, ocorre a fecundação interna, o embrião formou um ovo em torno dele, e aí ele vai se desenvolver, virar um filhotinho dentro desse ovo. E aí, o que a fêmea faz? Bota o ovo no ambiente. Certo? Qual que é a diferença entre os répteis e as aves? Os répteis, as fêmeas botam o ovo e vão embora. E aí os filhotinhos nascem por si, entendeu? Nas aves, não. Isso também é evolução. Nas aves, não. A fêmea bota os ovos e a gente chama de chocar, né? O ato de chocar. O que é o chocar? É uma incubação que ela faz. A fêmea senta em cima dos ovos e fica ali. Então, ela vai criar um calorzinho ideal em cima dos ovos e esse calorzinho vai ajudar o filhotinho lá a se desenvolver até ele romper a casca, que é eclodir, e nascer o filhotinho. Então, as fêmeas, elas ficam ali. Pode perceber que as aves, todas elas fazem ninhos, cada um com a sua particularidade.
Vocês observaram isso? As aves fazem ninhos. Quando ela está fazendo ninho, significa que eles estão se preparando para se reproduzir. Ou ela já está fecundada. Porque ela precisa de um ninho, de um lugarzinho, para botar os seus ovos e chocar. Tá? Então, quando algum pássaro ou até mesmo a galinha, pode perceber. Se está fazendo ninho, ou ela vai se reproduzir ou ela já está fecundada. Pronto para botar os ovos. Mas ela não vai embora, ela fica ali, às vezes até sem comer. Cada ave tem um tempo de chocamento. A galinha, por exemplo, ela leva em média uns 10 dias. Então, ela fica 10 dias sentadinha ali. Às vezes nem se alimenta direito. Mas ela fica ali, chocando, quietinha ali. Tá? Ela levanta assim, bem rapidinho, apenas para comer uma coisinha, ou tomar uma aguinha. Aí ela volta e o ovo dela não tá mais lá. Tã. Por isso que quem tem criação de galinha em fazenda, fica cuidando. Porque o momento que ela levanta para ir lá pegar ovo, porque a galinha é brava. Não, A fêmea é brava. eu já vi o Quando cara ela tá... que ele... Oi? Eu já vi o cara que ele simplesmente vai lá e pega o ovo de baixo mesmo. Então, mas aí é tudo questão de... É igual cachorro, né? Convivência, domesticar o animal. Tem galinha que o dono consegue enfiar a mão assim debaixo dela e pegar o ovo. Mas as fêmeas, as aves fêmeas, a galinha, elas são bravas, tá? Elas são bravas diante dos seus ovos e dos seus filhotes. Tá? Então, geralmente tem gente que espera uma oportunidade, né? Ela levantar para lá comer uma coisinha, pega o ovo. Assim como predadores, né? Tem muitos predadores que gostam de predar ovos de aves, né? Principalmente galinhas. As lagartixas, não, os lagartos, um pouquinho maior. Esses lagartos. Um lagarto muito comum aqui do nosso cerrado é o tio. Professora, Tá? eu O já tio, vi, Ah, eu já vi pode lá no falar. Pet Wild um lagarto. Ele foi lá e comeu o ovo do crocodilo, professora, coitado. Aí o crocodilo, depois ele pegou a vingança, né? A mãe crocodilo foi lá e matou o lagarto. Bem feito. Pode acontecer. Aqui o tio, que é esse lagarto comum daqui nosso, ele é considerado praga nas fazendas. Porque na verdade, ele é onívoro, né? Ele come milho, quer dizer, estraga plantação, ele come muito ovo de galinha, quem tem criação de galinha, come até as galinhas, principalmente os novinhos, né? Que é o frango, a gente fala. São as galinhas novinhas. Entenderam as diferenças? Então, isso é a reprodução. Então, nós vamos se concentrar agora, a partir de agora, nós vamos trabalhar a fecundação interna. Ela falou sobre reprodução interna e reprodução externa, e sobre a reprodução dos peixes, que é externa, né? Os peixes externos. E as baleias, elas são mamíferos, né? São, é interno. Aí tem a baleia macho e fêmea. Sim, você disse? Sim, eles são mamíferos. Não, peraí, ela foi lá e se brota. O macho, ele se aproxima da fêmea, tá? E introduz o seu pênis na vagina dela para fecundar ela. Tubarão. Não, tubarão é peixe. Pro, como que os peixes se reproduzem? Então, eu sempre tive isso na cabeça, essa questão. Cabeça lá. Mas ela acabou. Reprodutivo, macho que se aproxima da fêmea, anda ao lado dela para estimular ela a liberar o óvulo na água. Não, ó. Os tubarões são peixes, certo? Os tubarões, bem lembrado tubarão, o tubarão, ele é exceção. Ele é o único peixe que a fecundação é interna. Tá? O tubarão macho, ele lá na cloaca dele, o tubarão é a mesma coisa. Para você saber quem é o macho e a fêmea, ou você coleta sangue e faz exame de DNA, ou faz análise de técnica lá na cloaca dele. O macho, dentro da cloaca dele, ele tem uma estrutura que parece um garfinho, assim. Igualzinho. É desse jeito. Isso aqui se chama cluster. Por quê?
quando ele se aproxima da fêmea, ele põe o cluster para fora e faz isso aqui dentro da cloaca dela. Entendeu? E aí ele libera o espermatozoide dentro dela. Então, o tubarão é exceção, tá? É o único que é interno. Você falou que o tubarão é o único que é interno. É. Mas o casal mais não é interno? Não, o grávida eu acho. Não. O cavalo marinho ocorre a fecundação interna e depois ele recolhe os ovinhos e põe dentro dele. É externo. O macho recolhe, quando forma os ovinhos, o macho recolhe os ovos e põe dentro dele para continuar o desenvolvimento. É, tá? Entendeu? O tubarão, ele é exceção, ele é a fecundação interna, tá? E já os baleias, não, aí é mamífero. Aí tem o macho com a estrutura masculina, fêmea com a estrutura feminina, tá? Certo? E na página 7, a reprodução sexuada nas plantas, acabei de explicar aqui, ó. Né? Vem o grão de pólen, as plantas dependem da polinização, pode ser vento, pode ser animais, né? O pólen vem, entra na parte da estrutura feminina, né? Forma aqui o fruto. E no caso, outro meio de reprodução sexuada nas plantas é a semente. A semente, volto a repetir, é o potinho de ouro da planta. Por quê? Porque o que tem dentro da semente? A genética dele, o embrião da planta. Certo? Então, quando você planta uma semente, o que vai acontecer? A semente, quando ela está aqui, fora do fruto, ou guardado no potinho, ela entra num estágio que a gente chama de estágio de dormência. Dormência, ou seja, o embrião está paradinho, quietinho lá dentro, protegido dentro da semente. Quando você pega essa semente e leva para um vaso ou para uma terra e planta, e dá condições boas para ele, ele sai do estágio de dormência e entra em atividade. Essa atividade se chama germinação. E aí ele vai germinar, ou seja, ele vai entrar em atividade. E aí esse embrião vai começar a se desenvolver dentro dessa semente. E aí vai formar o quê? Volta aqui, ó. Vai formar um brotinho que vai crescer para baixo. E é uma futura raiz. O crescimento da planta, pessoal, ela é assim. A gente chama de geotropismo e fototropismo. Geo quer dizer terra. Foto quer dizer luz. Então, ela vai em direção à terra, em direção à luz. Então, o crescimento da planta vai assim, ó. Então, você plantou a semente, vai nascer os brotinhos aqui, né? Que é a raiz. Essas raízes vão fazer assim, ó. E aqui em cima vai nascer outro broto, que é a futura planta. Ele vai fazer assim, ó. Aí os dois vão crescendo assim, ó. Um sentido para baixo, um sentido para cima. E aí vai, cresce, vira, se desenvolve, vira uma nova planta. E a plantinha de árvores matinhas. Essa aqui é a etapa do que eu tô falando. Tá? Você jogou a semente, ó, ela tá em dormência. A terra tá boa, você tá regando ela, cuidando. O que ela vai fazer? Bem essa fase aqui, ó. Essa fase aqui é chamada de estágio de germinação. E aí a germinação vai se desenvolver e vai começar a fazer assim, ó, como eu falei, ó. Vai crescendo para baixo, são as raízes, e crescendo para cima, vai formar a planta. E aí, ó, chegou aqui, vai crescendo até virar uma nova planta. Certo? Mas, professora, não é a mesma coisa que a senhora falou lá na página multiplicação vegetativa? Não é a mesma coisa, tá? Multiplicação vegetativa é quando eu pego um pedacinho dela, né? E planto lá. A reprodução sexuada por semente é diferente, tá? É quando eu estimulo o embrião já foi fecundado dentro da planta, né? Formou a semente, o embrião tá ali na semente. Entenderam? Pessoal, eu não vou falar dessa parte aqui, que tá falando, isso aqui é genética, falando de divisão celular.
Eu não vou comentar isso aqui, eu nem mandei vocês falarem, porque isso aqui é assunto de biologia. Eu vou falar mais a fundo ano que vem, tá? Então, não se preocupe em estudar isso aqui, das avaliações. É só até aqui, por isso que eu mandei esses grifados até aqui. Entenderam? Combinado? Bom, vamos fazer a atividade e depois eu volto para a página 9. Aí nós vamos trabalhar agora a reprodução humana, tá? Então, página 8. Página 8. Pode falar, Lucas. Ah, não, eu levantei sem querer. Pessoal, eu vou colocando, para não cansar muito minha voz, eu vou colocando resposta no chat, tá? Conforme eu vou falando. Só tenho paciência, porque é difícil falar e escrever ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, vamos lá. Página 8. Exercício 1. Posso chamar assim, ó? Imagem 1, 2 e 3? Pode. Ó, imagem 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Escreva o tipo de reprodução em cada imagem abaixo, ou seja, o nome da reprodução, tá? Então, vamos lá. Imagem 1, Assexuada. ó. Não, presta atenção. Os 3 aqui são assexuados, mas ele quer saber o nome da assexuada, entendeu? Então, número 1 é esponja, é o quê? Interno. Brotamento. É. Então, eu vou colocar Brotamento. aqui, imagem, brotamento. Muito bem. Imagem 2. Isso aqui é um protozoário, tá? Isso aqui é uma meba. Isso aqui é uma meba, tá? Só de curiosidade. Oh. Divisão. Sim. Gente, muito legal esse bicho no microscópio. Bicho não, né? Esse aqui é um micro-organismo. E a plantinha aí, coisinha assim, ó. Acabei de falar, né? Multiplicação Vegetativa. vegetativa. Multiplicação vegetativa. Certo? Número 2. Vegetativo. Número 2, tá? Complete o quadro com as características de diferenciação entre a sexuada e sexuada. Olha, pessoal do online, eu vou colocar assim, ó, no quadro. As respostas. ASS e SE, tá? Pode ser? ASS será assexuado. SE será sexuado, tá? Resposta. Não. Vou responder para eles aqui. Ó, vou responder por linha, tá? Então, vamos lá. Característica. Qual o número de indivíduos envolvidos? Na assexuada, 1. 1. Ou pode pôr número, tá? E na sexuada? 2. A variabilidade genética, ou seja, variedade genética, na sexuada? Não. Ou não? Não. Não. E na sexuada? Sim. Bastante, tá? Ocorre nos seres humanos, na sexuada? Não. E a sexuada? Sim. Sim. É muito comum em bactérias? Sim. Qual? A sexuada? Sim. Sexuada? Não. Não. Como ocorre
essa formação de reprodução nas plantas. Então, aqui tem que escrever, tá? Eu vou escrever, Putz. vocês vão ouvindo aí, tá? Assexuada. Parte da planta origina um novo ser. Repetindo, assexuada. Partes da planta originam um novo ser. E sexuada. União do pólen com o óvulo. União do pólen com o óvulo. Próximo. Como ocorre essa formação de reprodução em animais? Então, assexuado. Não União do ocorre? pólen com o óvulo. Não, no animal, Ocorre? sim. Na sexual, Não, Não, assexuada. que- Como é que ocorre nos animais? Não ocorre. não é para responder sim ou não, é para explicar. Eu sei, Tá só que perguntando assim, como ocorre. a Põe aí. primeira. Por brotamento é a última. Por brotamento ou partenogênese. Aquele que eu falei da abelha? A fêmea. Não, parte feminina. Que origina, que fecunda o óvulo. Não precisa do macho. Entendeu? Partenogênese. Vou escrever no quadro. Português. Aqui, ó. Partenogênese. No final da aula, vocês podem fazer um combinadinho, mas depois eu falo, tá? Para ajudar você. Sexuada. E aí? União dos gametas masculino e feminino. Sexuada. União dos gametas masculino e feminino. Número 3. Considere que as formas geométricas aí, ó, abaixo, ilustra 2 tipos de reprodução. Indica o nome da reprodução e o tipo da reprodução. Então, eu vou chamar assim, imagem A, pode ser? Desenho A. Os quadradinhos, tá? Então, vamos lá. O que está acontecendo aí? Como que chama esse processo? Brotamento? Não, como Não. é? Divisão simples. É. Divisão simples. Muito bem. Divisão simples. Que tipo de reprodução é essa? Assexuada. Sexuada. Imagem B. Não. Como que é o nome do processo? Brotamento. Brotamento. Ó, crescendo uma bolinha aí do lado. Brotamento. E a reprodução? Assexuada. Assexuada também. Número 4. Em cada um dos seus ciclos reprodutivos, os peixes e os anfíbios formam uma grande quantidade de ovos. Explique por que isso é importante para esses animais, considerando o tipo de reprodução que eles apresentam. Professora, eu sei. Quantos ovos? Porque vai vir predadores, daí eles vão comer os ovos, e daí os que sobrarem vão sobreviver e vão reproduzir mais. E vão crescer. Bingo. Então, sua resposta com da Amanda. É as duas juntas, exatamente. Põe aí. A maioria dos ovos
predados. Que a grande quantidade posta. Opa, escrevi errado. Quantidade. A maioria dos ovos são predados. E a grande quantidade produzida é para garantir a genética da espécie. Vou repetir. A maioria dos ovos são predados e a grande quantidade produzida é para garantir a genética da espécie. Lembra do desenho? Procurando Nemo? Lembra? Os peixinhos. Aí sobrou um ovinho que virou o Nemo, né? E ele nasceu com defeito. Nasceu com defeito porque quando o predador predou lá os ovos, né? Vocês viram que ficou um risquinho no ovo? É onde foi a nadadeirinha dele que nasceu com defeito. Mas é farinha, não vê, não? Não, a espécie... Não, ô Amanda, a espécie desse peixe, as nadadeiras dianteiras, né? Os peitorais são menores. E o Nemo, deixa eu dizer, você viu que ele é assim, ó. Não, é do lado direito. A nadadeira perfeita e essa aqui meio com probleminha, ela é assim, né? Então, assiste de novo. Ele fala várias vezes. Ó, tarefa para casa. Aproveitar o frio. Pega uma garrafa de Coca-Cola, estoura a pipoca e vai assistir Nemo. Parte 1 e 2, tá? Beleza, gente? Pro. Agora, Triste. vamos para a página 9. Daqui para frente, nosso foco é ser humano. Pode falar. Se o filme tivesse biologicamente certo, o Nemo e o pai dele teriam que fazer um filho. É triste. Fazer o quê? O Nemo. Oi? Não entendi. Bom, gente, antes da gente falar da reprodução humana, propriamente dito, a gente tem que entender os detalhes que acontecem na vida da gente, tá? Tanto biológico, quanto psicológico e quanto sociedade, tá? Nessa página aqui, nós vamos trabalhar agora sobre as fases da vida humana. São as transformações que acontecem em cada etapa da nossa vida, tá? Quais são as fases da vida humana? As fases da vida humana são 4. Desde quando a gente nasce até quando a gente morre, nós passamos ao longo da nossa vida por 4 fases. Infância, adolescência, adulto e velhice, tá? Essas 4 fases a gente passa aí ao longo da nossa vida. Desde o momento que você sai da barriga da sua mãe até quando você morre. Agora nós vamos entender o que acontece tanto o lado psicológico, quanto o lado biológico, quanto o lado da sociedade, em cada etapa dessa, tá? Então, a partir do momento que ocorre a fecundação, a união do espermatozoide com o óvulo dentro do corpo da mulher, vai formar o ovo zigoto, não é isso? Ele vai crescer, se desenvolver, num estágio que a gente chama de embrião. Esse embrião vai crescer e ele vai entrar num estágio que a gente chama de feto, tá? Esse feto vai crescer e ele vai entrar num outro estágio que a gente já chama aí de bebê, tá? E aí esse bebê vai se desenvolver até o momento que ele nasce. A partir do momento que ele nasce,
ele já está inserido numa sociedade humana, tá? E é dali em diante começa a jornada do ser humano. Aí ele vai crescer e passar pelas 4 fases da sua vida. Então, vamos começar na primeira fase, tá? Infância. A infância é uma fase que é considerada a partir do momento que esse bebê nasce. Nasceu, entrou na primeira fase. Fase de infância. E essa fase, há umas discussões aí. Uns acham que é uma determinada idade, outros acham que é outro, tá? Do momento que o bebê nasce até por volta dos seus 11 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, ele é fase de infância, tá? Fase de infância. Uns falam que é 12, outros falam 11, né? Mas vamos jogar aí entre 10 e 11 anos. Então, é a fase infância do ser humano, tá? Segundo o ECA é uma lei brasileira que significa Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Se tiver oportunidade, busque na internet, dá uma lida. Ele é uma lei brasileira em que ele traz direitos e deveres da criança e do adolescente, ou seja, as duas primeiras fases do ser humano, certo? Gente, essa primeira fase do ser humano é uma fase fundamental do ser humano. Fundamental em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Tanto o lado biológico, quanto o lado psicológico e quanto o lado sociedade. Por que ela é fase vital e importante? Porque é nessa fase que o ser humano vai começar a se desenvolver, vai começar a ter a sua linguagem, vai começar a ter o seu aprendizado, vai começar a aprender a ter convivência em sociedade. Então, são fases muito delicadas e vitais, tá? Para quê? Para quando ele entrar na próxima fase, ele entrar bem, vamos dizer assim. E quando da próxima fase para outra, ele entrar melhor ainda. Então, é tudo uma coisa de tempo, é tudo uma coisa organizada, certo? E isso só depende de nós como sociedade, família, etc. Nessa fase aqui, quais são os cuidados que nós temos que ter com o ser humano nessa fase de infância? Primeiro, alimentação, tá? Segundo, qualidade de vida, que é saúde, saneamento básico. Terceiro, educação de qualidade, de preferência, certo? Influências culturais. É a partir daqui que começam as influências culturais, tá? Ou seja, é aqui que o ser humano já vai começar a aprender a sua cultura, seja ela quem for, certo? Dos 2 meses de vida do bebê até os 3 anos, é uma subfase mais importante aqui do ser humano. É essa fase em que o cérebro está se desenvolvendo. Os 5 sentidos estão se desenvolvendo. Então, esse período de 2 meses de vida até os 3 anos é a fase em que essa criança ele está começando a trabalhar os seus sentidos, especialmente visão e audição. É uma fase que ele está começando a se desenvolver a sua locomoção, né? O bebê vai ficando mais durinho, né? Ele já vai começar a sentar, ele já vai começar a pegar objeto sozinho, né? Até então você tem que dar e segurar na mãozinha dele. Dali em diante ele começa a ter fortalecimento muscular e fortalecimento ósseo. A gente estudou esse sistema locomotor, né? Então ele já começa a desenvolver o seu músculo, o seu tato, então ele já começa a segurar as coisas sozinha. Dali ele vai crescendo, ele já começa a compreender sons, a visão,
vai melhorando. Ele já começa a associar som. Por exemplo, você chama ele, né? Ana, o bebê olha, ele começa a olhar, né? Você começa a chamar Ana, né? O bebê já vai direcionando, ele já vai olhando. Ele já vai começar a ver o colorido, né? Por isso que nessa fase do bebê, é bastante você trabalhar ele brinquedinho com barulho, né? Brinquedos coloridos, chamativos, brinquedo que estimula a mãozinha dele a trabalhar o tato da mãozinha dele, o movimento do braço de segurar, tá? É uma fase que também você também tem que ajudar a estimular ele a fortalecimento dos músculos inferiores, que é a perna, né? Estimula ele, dá o brinquedo para ele numa certa distância, estimula esse bebê aí buscar, né? Ou você põe em cima de uma cadeira, num sofá, estimula ele vir apoiando, né? Para ir em busca do brinquedo, né? Estimula essa criança a aprender a pegar, mas isso é um pouquinho mais para lá para os 9 meses, né? Quando ele está mais espertinho, vamos dizer. Estimular ele a comer sozinho, né? A segurar, aprender a segurar, movimento de pinça que os psicólogos falam, né? A pegar uma colherzinha e levar, fazer esse movimento, pegar o copinho e levar na boca, né? Então, é uma fase cheia de estímulos para esse ser humano, para ele cada vez mais desenvolver a sua parte de inteligência, onde o cérebro começa a trabalhar aqui, os sentidos tem que estar bombando aí, principalmente visão e audição, né? Comprar brinquedinho para eles com musiquinha, né? Aquele velho brinquedo clássico, já viram? Que é o pianinho. Esse pianinho é clássico para criança nessa fase. Não, E cada professora, tecla, eu sei aquela, cada aquela, tecla é um manual, né? aquela arminha lá, professora. A tecla. E ela fica apertando, ele vai fazer barulho. E ele fica apertando, você vai colocar a inteira. Ah, incomoda, gente? Incomoda. Mas para ele, você tem que pensar no bebê e na criança. Para ele, é muito importante. Tá? Então, é uma fase de 2 meses a 3 anos, é uma fase de estimulação do ser humano. É estimular a desenvolver trabalho cerebral, estimular trabalho dos sentidos, todos, visão, audição. A fase da alimentação também, né? Tanto é que o bebê, quando nasce, do momento que ele nasce até 6 meses, é só leite materno. Só leite materno. Quando ele entra no 4º mês de vida e meio, no 4º, 5º mês, você pode perceber que quando a gente leva no pediatra, o pediatra já começa a introduzir o alimento humano. Paralelamente com o leite materno, ele vai começar a experimentar suquinho. E quanto mais variedade de suquinho, melhor, que aí ele vai estimular o paladar dele. Tá? Pode ter aquela fórmula de bebê também. Não, os leites em pó é casos especiais, tá? Eu tô falando assim. Por isso que eles são caríssimos, tá? Então, paralelamente, você vai começar a dar suquinho para ele. Pode ver que o pediatra, ele começa com coisa líquida, tá? Depois vem a coisa sólida. Quando ele entra no 5º mês, aí começa a introdução de alimento sólido. Aí começa as papinhas de fruta, né? Raspadinha de fruta. Com 5 meses para 6, aí é a introdução de comida, propriamente dito, né? Aí é caldinho, é sopinha, é carninha bem macia, desfiada. Então, vai estimulando o paladar dele. E quanto mais variado essa alimentação, essa introdução leve, melhor para ele. Porque você vai estimular o paladar dele. O paladar também tem isso, não é só a visão do som. Tá? Estimular o paladar dele. Aí, pessoal, aqui entra agora a psicologia, aí entra a criatividade dos pais, né?
transformar o alimento numa brincadeira, né? Numa coisa legal, descontraída, para estimular o bebê. Porque o bebê, gente, eu pego por mim, tive 3, né? Quando você dá a primeira papinha, a primeira colherzinha é desagradável, é até engraçado, parece de cacetado. O bebê se retorce, arrepia, né? Faz umas carinhas engraçadas, né? Porque o cérebro não conhece, não está acostumado ainda. Tá? Então, você tem que transformar esse... Porque, gente, a fase dos 2 meses até 3 anos é uma fase que a criança está trabalhando memória. Ó, é uma outro ponto crucial aqui, gente. Dos 2 meses até os 3 anos, é a fase que está bombando aí, ó. É a fase que começa a bombar o cérebro, é a fase de memória, tá? Então, se você introduz o suquinho, a comidinha, de forma bruta, vamos dizer assim, o que o cérebrozinho dele vai memorizar? Vai memorizar que aquilo não é bom. E, consequentemente, os pais vão ter dificuldade no futuro para esse ser humano se alimentar. Porque o cérebro dele já vai fazer uma conexão. Que comer comida não é bom. Não é legal, é desagradável. Você entendeu? Então tem que usar a psicologia aqui também. Tá? Oi. Eu acho que não é verdade isso não, hein? Por quê? Eu acho que não é verdade isso não. Por que Porque não é verdade? isso que ficar brincando ou levar a força comida, minha irmã, nós sempre brincou com ela quando ela era bebê e hoje ela tá com 5 anos, só come arroz e feijão, não come nada mais, nem fruta, nem nada. Já vou chegar lá, tá? Eu já vou chegar lá. Isso é uma outra coisa, tá? Eu não estou falando que você fazendo essa criatividade, essa brincadeirinha, é obrigatório. Você fazer de vez em quando, tá? É só apenas para você não deixar que o cérebro dessa criança tenha uma memorização errada em relação à comida, entendeu? Isso vai, em média, até os 3 anos. A partir daí, dos 3 anos em diante, o cérebro dessa criança já está bombando, já está desenvolvendo. Ela já está começando a compreender linguagem. Aliás, a linguagem, ela surge vai de indivíduo para indivíduo, tá? Vai de indivíduo para indivíduo, mas geralmente a média é entre 10 meses até 2 anos. Aí, Ana Carolina, o cérebro já está mais desenvolvido. Aí, a partir dos 3 anos, esse ser humano, essa criança, ele já está começando a ter a habilidade de saber o que é, o que não é, o que é bom, o que não é bom. Você entendeu? Ele já vai começar, depois dos 3 anos, ele já vai começar a ter muito mais autonomia. Certo? Ou seja, que autonomia é essa? De querer, não querer, de gostar, não gostar. Entendeu, Ana Carolina? É a fase mais difícil para nós Mas hoje. tipo assim, eu fico só pensando, né? Por que uma criança ela não gosta de fruta nem nada, só arroz e feijão? Só arroz e ovo. Como o A cérebro minha dele priminha, já fez essa conexão aí, compreender as coisas do ambiente, ele já vai começar a trabalhar a linguagem dele nos processos de seleção. Então, a criança, depois dos 3 anos, ela já sabe. Esse é bom, esse não ruim, perdão. Esse eu quero, esse não quero. Esse é gostoso, esse não é. Não quero esse, eu quero esse. Então, é uma fase, assim, para nós, mães, que a gente tem que ter uma psicologia, né? Para trabalhar esse indivíduo. Eu vou falar por mim, tá, gente? Vou falar por mim. Tem 2, então. Igual eu falo para minhas amigas, usa psicologia, né? Eu tenho meu filho caçula, não comia fruta de jeito nenhum. Ele fala pra gente em casa, eu sou carnívoro, eu quero carne. Não comia fruta de jeito nenhum. Nem uma maçãzinha, que é uma fruta mais levezinha, né? Até que um dia, esse menino, eu tive muito problema com esse menino, ele teve um problema no intestino de prisão de ventre muito sério.
Eu tive que correr com ele no posto. Ele quase que teve que fazer uma cirurgia de lavagem intestinal. E isso traumatizou ele, porque é assim, é muito constrangedor. A médica lá no posto teve que introduzir um medicamento pelo ânus. Não tinha outro caminho, tinha que ser por ali. Você entendeu? Então, olha o constrangimento. E aí ele começou a chorar, se debater, teve que enfermeiro, meu marido segurar ele. Olha o trauma. Trauma. Você entendeu? Aí, ó, a médica teve que dar remédio para ele via oral, colocar o remédio no reto, e depois eu tive que ficar lá no posto umas 3 horas em observação, para poder o remédio dissolver as fezes, né, para poder sair, porque as fezes ressecou nele. E 1 hora depois ele teve que tomar um óleo lá, horrível. Mas imagine isso para uma criança de 3 anos, passar por tudo isso no posto de saúde. Aí fui para cá, aí ele conseguiu soltar. Gente, o remédio foi tão forte que ele liberou e vomitou. Não vomitou fezes, né? Mas vomitou o líquido estomacal, né? Enfim, graças a Deus, porque se não acontecesse nada, ela falou, eu vou ter que levar de centro cirúrgico e fazer uma lavagem intestinal, que é horrível, gente, o processo. Enfim, voltamos para casa, ela passou toda uma orientação de alimentação. E aí isso ficou marcado muito na cabecinha dele, Amanda, até hoje. Hoje ele fez 6 aninhos. E aí, o que eu fiz? Essa tragédia eu trouxe ao nosso favor. Aí eu fico em casa, na psicologia com ele. Eu pego uma verdura, uma fruta, ele faz o que? Eu falei, come. Olha, é uma delícia. Ó, tem vitaminas, sais minerais, lipídios. Eu começo a falar, né, para os outros. Olha, sua barriga, ó, vai ficar. Ou você quer voltar lá no posto de novo? Não, mamãe, não quero. Então come. Tá vendo? Psicologia? Agora ele come. Agora, tudo lá em casa, quando eu compro uma fruta, faço uma comida, tudo ele pergunta. Mãe, isso é bom para minha barriga? Isso é ótimo. É ótimo. Ó, esse aqui tem fibras. Fibras é uns negocinhos assim, ó. Eu falo para ele. O meu filho mais velho racha de rir. Mãe, isso parece boba. Mas é assim que eu consegui, se eu for, vocês vão comer. Ó, fibras é uns negocinhos assim, ó. E fica lá na barriga, ele faz assim no intestino, aí seu intestino fica ótimo. Aí você vai lá no banheiro, tranquilo. Aí ele come, você entendeu? Ele ficou uma semana. Nossa! Uma semana. A barriga dele chegou a inchar. E aí, o que aconteceu? Como doía, ele começou a ficar com medo de comer as coisas. Ele não estava querendo se alimentar. Aí, de um problema desenvolve outro. Porque se você não se alimenta, você pode ter anemia, né? Agora ele come tudo, põe lá. Aí tudo ele pergunta, mãe, é bom pra barriga esse, né? É. Olha, tem vitamina, uma vitamina chamada, eu falo, sem ver, não. Ele faz assim na sua barriga. Nossa, você... Aí pronto, agora ele come tudo. E agora ele vai no banheiro maravilhosamente bem. Hã? Não, sabe por quê, Amanda? Ele ficou com isso na cabeça. Quando ele começa a fazer birra, então tá, não quer comer? Tá bom, não. Vou lá e guardo. Você sabe o que vai acontecer, né, se você não comer? Ah, eu vou lá no posto, né, mamãe? Eu falei, é. E você gostou? Não. Então come. Só um pouquinho. Aí ele come. Você entendeu, Amanda? Entendeu, pessoal? Então isso ficou na cabeça. Eu precisei fazer tortura psicológica. Vai comer, né? Tem que comer. Tem gente que faz isso. Não, eu tô falando assim, tem famílias que pega a criança e fala assim, você vai comer. Tem gente que pega até o chinelo, né? Come, isso aqui. Não, gente, né? Eu falo para as mães, usa psicologia, né? Usa psicologia na criança, né?
psicólogos, eu vi uma entrevista de uma psicóloga muito legal. Ela falou assim, dando dica para os pais. Porque essa fase, Amanda e Ana Carolina, dos 3 até os 9, 10, é triste para comer. Né? Você que tem irmãozinha pequena aqui, sabe o que eu tô falando? A Ana Carolina aqui. Ou fase, você entendeu? Então, você tem que ser criativo, você tem que ser, nós como mãe tem que ser criativo, tem que ser psicólogo. Então, essa psicóloga falou assim, faz desenho com a comida. E funciona. Um dia eu peguei azeitona, fiz uma minhoquinha com azeitona. Coloquei olhinho, fiz um olhinho com cenoura. Entendeu? Olha, borboleta, ó, vamos comer a minhoquinha para ficar saudável, sabe? Umas coisinhas assim que você tem que falar para ele. E funciona. A criança, ela, na cabecinha dela, no desenvolvimento psicológico dela, o prato de comida vira uma historinha. E não é legal uma historinha para criança? Verdade. É, faz avião, Professora, né? quando eu era pequena, Sabe o que eu brinco com meus filhos? Sabe o que eu brinco com meus filhos? Já te falo como que eu brinco com meus filhos. E eles cobram, viu? Fala, Ana. Fala, Ana. quando eu era pequena, minha avó ficava cuidando de mim e meus filhos trabalhar. E sem poder comer arroz, assim, ela pegava uma colher de arroz e falava assim, agora eu vou fazer coisa de avião. Daí, ela tinha que deixar o arroz cair para fora da minha boca, porque senão eu não comia, porque era para fazer do avião, que tinha caído do avião. Aí, ó, tá vendo? Os arrozinhos caindo eram os passageiros, né? Aí, ó. E ela comia, não é? Ô, Ana. Aqui, ó. E não é, e comia. Comia, tá? Pode falar, Lucas. Já te falo como que eu brinco com meus filhos lá em casa. Pode falar, Lucas. Eu tenho uma questão. A minha priminha, ela come de qualquer coisa. Eu posso estar comendo a mesma comida que ela vai pedir pra mim um pouco. Incrível. Ai, que bom. É uma criança que come bem. Não tem problema. Ó, sabe como que eu faço com meus meninos em casa? Eu brinco com eles de restaurante. Porque eles têm uma mesinha lá em casa, que eles ganharam da minha mãe, que é para comer, para fazer, desenhar, brincar. Aí eu pego uma caneta e brinco um papel. Eu falo assim, pois não, senhor. Qual é o cardápio que você vai querer? Aí eles dão risada. Eu falei assim, senhor, o cardápio de hoje é isso, suco disso. Você vai querer o quê? E você? Então, tá bom, senhor, aguarde que eu já vou trazer. Aí eu vou lá, faço... Lá em casa, assim, o João, ele é tranquilo para comer, tá? Ele gosta, assim, de um pãozinho com queijo, essas coisas assim. E o Eduardo, que é o carnívoro, ele gosta de comida. Ele fala juntinho. Eu falo, eu quero a minha juntinha. Eu falei, tá bom, senhor. Eu vou fazer o seu prato de juntinha. E você, senhor, fala para o João. Ah, eu quero pão com queijo na chapa, que é sanduíche. Então tá, senhor, eu vou trazer o seu sanduíche. Mais alguma coisa, senhor? Ah, eu quero suco. Então tá bom. Você entendeu? Eu brinco com ele de lanchonete. Aí eu vou lá na cozinha, faço. Quem que pediu a jantinha? Eu. Falei, aqui, senhor, tem um bom apetite. Quem que pediu o sanduíche? Aqui. Mais alguma coisa, senhor? Não. Então, qualquer coisa, vocês podem me chamar. Com licença. E sai igualzinho de lanchonete, entendeu? E eles comem, eles adoram, entendeu? Aí eu brinco também e falo assim, olha o helicóptero da base aérea. Tic, 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 tic. Abre a boca, tem que entrar o helicóptero, não vai cair. Não se põe na boca, entendeu? Você entendeu, né? Criatividade. Nossa, mãe tem que ter criatividade. Tem que ter Professora, criatividade. Vamos lá. Professora, tem pai, tipo assim, a criança não vai comer a comida, né? Eles pegam um doce e colocam assim na boca da criança, vai falar, eu vou ficar e coloca fora de comida. Eu já vi. Não, eu vi um vídeo, gente. Que maldade, mas eu ri muito, Um pai dando de comida pro filho. E a criança fazia assim. E ele fazia com a colher, e a criança fazia assim. E aí do lado estava um bichinho de pelúcia que era um Mickey. Eu vi isso. Nossa, é maldade, mas eu ri tanto. Eu rachei de rir, mas maldade. E o Mickey é de estimação dele. Aí ele dava o menino fazer assim, né? Ele pegou o Mickey. Aí ele pegou o Mickey. Ele pegou o Mickey e fez assim, ó. Olhou para a criança, fez assim com o Mickey. Aí ele virou a cabeça do Mickey. Ele largou a colher
ele pegou, deu pra criança, criança. Que maldade, gente. Cara, mas ele socou com tudo o Mickey, chacoalhou o Mickey assim. Aí o menininho. Que dó, né? Olha que dó. Ele abriu até a boquinha, ele fez assim, ó. Aí ele deixou o Mickey, delicadamente pegou a colher, deu de novo e o guri comeu. Ai, gente, que maldade. Mas funcionou, paciência, funcionou. Tá? Mas não precisa apelar também, né? Tocar o brinquedo da criança também, né? Pode ser maldoso também, né, gente? Por favor. Oi. Pode. Pô, mas essa pessoa aí nunca assistiu Toy Story, não? Hã? Essa pessoa aí nunca assistiu Toy Story, não? É. Nossa senhora. Pessoal, ó, como eu falei, Amanda, ó, ali na apostila, até os 3 anos, o cérebro atingirá 80% do seu tamanho. Então, até 3 anos, o cérebro está se desenvolvendo ainda. Tanto na parte de funcionabilidade quanto crescimento, tá? Vai crescendo, encaixando aí na caixa torácica. Por isso, a importância da alimentação, tá? A criança precisa comer comida, né? Crescer saudável, porque o cérebro, principalmente, está crescendo. Aqui, pessoal, onde começam as conexões nervosas também. E aqui é uma fase também do início, aí vai de família para família, né? Tem gente que é mais cedo, tem gente que é mais tarde. Aqui começa a fase da educação, ou seja, fase escolar dela. Aqui também é uma fase muito delicada, que muitos pais não entendem. Eu, como sou professor, trabalho na escola, né, é o que a gente discute. Tem pais que não entendem. A gente tem treta, às vezes, aí na coordenação. A criança, desde quando ela nasce e ela cresce, ela fica somente naquela rotina de ambiente. A sua casa, com a sua família, casa de vó, né? Casa de tia, enfim, fica naquele ambiente familiar. Então, quando ela sai dessa rotina e vai para um ambiente diferente, no caso a escola, é um pouco chocante para ela. Porque está saindo fora daquela rotina da qual ela cresceu. Então, ela vai para um ambiente estranho. Ela vai entrar em contato com pessoas estranhas, com crianças estranhas. Então, aí vai de criança para criança. Tem criança que, quando ela se familiariza com essa situação, ela pega rápido. E tem criança que não. Cada criança tem o seu tempo. Então, tem criança que, quando ela vai pela primeira vez para a escola, ela não se dá bem no começo de jeito nenhum. Tem criança que no começo fica assim, mas logo ela já se adapta e vai embora. E aí, por que eu falo que tem pais que não entendem? Que, como a criança tem o seu tempo, você não pode forçar. Aí, o que acontece? Tem pais que fica forçando, entendeu? Fica atropelando, fica forçando, tem que ir, não sei o quê. E não entende que ela precisa de um tempo para ela poder crescer dentro da escola também, tranquilo. Certo? Então, assim, eu tive alunos que entraram na escola desde o maternal. Os meus filhos entraram desde o maternal. Eu entrei aqui com 2 anos, depois eu saí e vou fazer impacto. Então, os meus entraram desde o maternal, ou seja, desde bebê. Aí, quando ele chega mais ou menos na idade de vocês, né, que é os 13, 14 anos, não quer saber muito de estudar. E eu não condeno esse indivíduo, né? Ele é preguiçoso. Às vezes, ele não gosta muito de estudar, não é porque ele não quer ou está fazendo birra para o professor. É uma coisa que você tem que analisar bem, principalmente nós professores. Às vezes, é porque esse indivíduo, ele chegou na escola muito cedo, ou ele foi forçado, ou aconteceu uma situação que aquilo ficou na memória dele. E aí, conforme ele chega na terceira fase, que é a adolescência, depois vai para adulto, ele não vai ter aquela força de vontade. Ele pode até ser esforçado, mas ele não vai ter aquele pique, entendeu?
Então, uma criança, quando ela é introduzida na escola, é uma coisa muito delicada, muito bem trabalhada. Isso tem que ter parceria dos pais com a escola, tá? Tem que ter parceria dos pais com a escola. E também respeitar o tempo do indivíduo. Como eu falei, o tempo da criança é vital. Tem criança que vai embora. Tem criança que precisa de um tempo. Certo? Porque ela está saindo do conforto dela. Ela vai para um lugar diferente, totalmente diferente. Então, o cérebro dela tem que fazer essa conexão aí. Tá? Oi. Ou também, se ela não quer ficar na escola, ou é porque tá acontecendo alguma coisa, né? É igual a minha irmã, ela estuda na escola adventista. Aí eu cheguei na escola pra deixar ela agarrou em mim e disse ficar na escola, porque não quis. Uhum. Aí eu me perguntei por que ela não queria ficar na escola, porque ela sempre amou os colegas, amou os professores. Aí a professora falou, porque ela deu uns gritos com ela. E aqui em casa a gente nunca deu grito com ela, entendeu? Aí ela falou também. Sim. Segundo os psicólogos e os antropólogos, o ambiente da qual o ser humano é inserido, independente da fase da vida dele, influencia muito, principalmente a criança. Aí entra na questão que você está falando. Às vezes aconteceu alguma coisa aí na rotina, né, que mexeu com a criança. Eu vou te dar um exemplo, vou pegar por mim. Segundo a minha mãe, quando eu fui pela primeira vez na escola, eu entrei, era como se fosse Jardim 2, tá? E eu fui uma criança muito tímida. E aí, o que aconteceu lá na escola? Me deu vontade de ir no banheiro. E como eu era tímida, eu fiquei com vergonha de pedir para a professora. E aí, o que aconteceu? Eu fiz xixi tudo na calça, na cadeira, na frente dos coleguinhas. E aquilo me traumatizou. Isso é minha mãe que conta. Aí, o que aconteceu? Não quis ir para a escola de jeito nenhum. Entendeu? Aí, minha mãe não forçou. Aí, eu fui, acho que 1 ano e meio depois, voltar para a escola. Mesmo meio assim, né? Daí, aí em diante, né, foi aí o trabalho maravilhoso de pais com professores, foi trabalhando comigo e eu fui embora, adaptei na escola. Você entendeu? Então, são essas situações também, entendeu, Ana Carolina? A minha mãe disse que a primeira vez que eu fui pra escola, eu não olhei pra trás. Assim, não sei por quê. Mas Mas é porque você foi uma criança que, aquele grupo que eu falei, que não teve dificuldade, que se adaptou, entendeu? Bom, só para encerrar, falta 1 minuto. Fase 2. A adolescência, que é considerado dos 12 aos 18. Certo? Bom, aqui, gente, é uma fase do ser humano extremamente delicada, porque aqui envolve tudo. Envolve, em primeiro lugar, biologia, totalmente biologia, envolve psicologia e envolve sociedade. Tá? Então, são 3 pontos aqui nessa fase do ser humano que mexe demais. Certo? E aí, como acabou a aula, aí na próxima aula a gente fala dessa fase, fechando as 2 outras fases e entrando na anatomia humana, tá? Beijo, gente. Ô, prof, Oi. eu vou ter tanta Podem pergunta sair. para fazer quando eu entrar no o que muda na adolescência. Guarda suas cartas para a próxima aula. Então tá, tchau. Tchau.